Fala pessoal, você que está assistindo aí, eu vou dar uma dica para você que vai fazer a prova do DEAP ou qualquer prova de direitos humanos que essa questão vai cair. Dá uma lida aí no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos estudar então a forma pela qual o tratado internacional pode ser internalizado no ordenamento jurídico. O que a doutrina vai falar? O tratado internacional não há hierarquia entre eles, tá? Então externamente não há hierarquia entre os tratados internacionais. Internamente, via de regra, o tratado internacional que não disser respeito a direitos humanos, vamos supor um tratado internacional que trata de matéria tributária, de matéria diplomática, ele vai ter a natureza jurídica dele de lei ordinária. Ele vai ser equivalente a uma lei ordinária. Fazendo um triângulo aqui do ordenamento jurídico nacional, onde que estaria essa hipótese da primeira, do Tratado Internacional, que não trata de direitos humanos? Ele está aqui, ele estaria aqui. É o Tratado Internacional que não diz respeito aos direitos humanos, sendo que pela legislação interna, no topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal, nós temos aqui o artigo 59 da Constituição, ou seja, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma medida provisória, e aqui nós temos os atos administrativos, chamados normativos, a exemplo, uma portaria ou uma resolução. Na nossa hipótese do Tratado Internacional que não versa sobre direitos humanos, ele vai estar aqui. Então, para ele ser considerado válido, ele tem que respeitar a Constituição Federal no vértice do ordenamento jurídico. Mas a questão que vai ser cobrada na sua prova, é o Tratado Internacional que trata de direitos humanos, que tem como conteúdo direitos humanos. Professor, como que eu vou saber se um tratado vai ter como vértice os direitos humanos ou não? Quando ele trata de grupos minoritários, quando ele trata de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, ele vai tratar de direitos humanos. Se o Tratado Internacional versar, disser respeito a direitos humanos, e aí que está a chave, e se for aprovado com o procedimento formal do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, o Tratado Internacional tem como conteúdo direitos humanos e ele foi aprovado no quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, 3/5 em 2 turnos de votação. Nós sabemos que o nosso sistema legislativo ele é bicameral, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, 3/5 de aprovação na Câmara, só que em 2 turnos, novamente pela Câmara, depois no Senado em 2 turnos. Esse tratado internacional, ele vai ter a equivalência às emendas constitucionais. Ele vai ter a equivalência às emendas constitucionais, portanto, ele vai estar aqui no topo da pirâmide, tá? Ele tem o status jurídico equivalente de emenda constitucional. É a mesma coisa que falar que ele tem o status jurídico de equivalência às normas constitucionais derivadas, aquelas que vieram através de emenda constitucional ou por esse procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Só que há uma terceira hipótese do Tratado Internacional que trata de direitos humanos, só que não foi aprovado nesse quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Foi aprovado com quórum, por exemplo, de maioria simples. Ou ele foi introduzido antes da emenda constitucional 45 de 2004. E por que antes dessa emenda constitucional? Porque foi essa emenda constitucional que trouxe a possibilidade desse tratado ser equivalente às emendas constitucionais. Então, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, sem a aprovação do artigo 5º, parágrafo 3º, sem essa reserva qualificada de votação, ou antes da emenda constitucional 45 de 2004, o Supremo Tribunal Federal decidiu e entendeu a eles um caráter supralegal, ou seja, supralegal.
é o Tratado Internacional de Direitos Humanos, sem esse quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, ou antes da emenda constitucional 45 de 2004, que trouxe essa possibilidade aqui. Então, na nossa pirâmide normativa, onde que vai estar a situação 3? Vai estar num plano intermediário entre a legislação ordinária e a legislação constitucional. Vamos fazer aqui um outro plano intermediário e vamos botar a hipótese 3, os tratados internacionais de direitos humanos, sem essa aprovação desse quórum ou antes de 2004. Então a legislação ordinária, ela tem que obedecer duas ordens. Por exemplo, uma lei ordinária, para ser considerada válida, ela tem que obedecer à Constituição Federal e agora, com o recurso extraordinário 466343, dessa hipótese número 3, também a esses tratados internacionais que têm caráter de supralegalidade, estão acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição Federal. É essa a dica que eu tenho a dar para vocês e que certamente vai cair na sua prova. Beleza? Um abraço!